Queridos, a revista Exame, de janeiro de 2015, trouxe um artigo sobre a necessidade e a importância de se priorizar coisas na vida para alcançar os seus objetivos. E essa revista, nessa reportagem, trouxe uma pergunta muito interessante, que era a seguinte: como priorizar quando tudo parece prioridade? Como priorizar quando tudo parece prioridade? A resposta da revista, do artigo, foi a descoberta do princípio de Pareto. O princípio de Pareto é o resultado de um estudioso, que se chamava Pareto, e que ele, na época, no final do século anterior, do século XIX, passando para o século XX, ele descobriu uma fórmula interessante na Itália, que era o fato de que 20% da atividade que você tem é responsável por 80% dos resultados. Esse é o princípio de Pareto. E aí a revista caminha nessa linha e diz que para descobrir e priorizar coisas no meio de tantas prioridades, nós precisamos saber encontrar esses 20%. Encontre os 20% que vai gerar toda a produtividade, os 80% restantes, resultantes desse processo de produtividade. Achei isso muito próprio para o nosso momento. Aí eu fiquei pensando à luz do que a palavra do Senhor diz sobre a caminhada da priorização e da necessidade de termos foco na nossa vida para alcançarmos os resultados necessários. Agora, vamos imaginar, à luz desse foco, dessa prioridade, se você estivesse na posição de rei ou presidente de uma nação. Imagine que você, como rei e presidente, tivesse a necessidade de determinar prioridades. Imagine que você, como rei ou presidente de uma nação, tivesse a necessidade de determinar a prioridade da prioridade. Agora, imagine que você, nessa presidência, no reinado dessa nação, tivesse que escolher sobre os assuntos mais importantes na área da economia, da política interna, da política externa, dos conselheiros que você tem como ministros de Estado e assim por diante, os investimentos na área de saúde, agricultura e educação, e segurança interna. Agora, imagine que você é presidente desse país e você é cercado de inimigos. Inimigos que tentam avançar de outros países, querem avançar dentro do seu país, derrubar e conquistar cidades, estados, e que já existe uma histórica de lutas, guerras terríveis, e você é o presidente. Agora, imagine que você está morrendo. E você tem que determinar a prioridade da prioridade. Imagine que você está morrendo e que quem vai te substituir é seu filho. E você tem que passar para ele a prioridade da prioridade, como chefe de uma grande nação. Você vai precisar ter foco. Você vai precisar falar para ele aquilo que é imprescindível, porque você sabe as dificuldades desse reinado. É sobre isso que o texto de 1 Reis, capítulo 2, fala. Então vamos para o texto de 1 Reis, capítulo 2. Depois de imaginar tanto, vamos para a realidade. 1 Reis, capítulo 2, versos 1 a 4, é a página 311 da nossa Bíblia aí. Página 311. 1 Reis 2, de 1 a 4. 1 Reis 2, de 1 a 4. Davi é rei, rei de Israel, um país que vivia sob conflito. Até hoje Israel tem muitos conflitos. E aí ele está morrendo. Ele manda chamar o seu filho, Salomão, que vai assumir o trono no lugar dele. E ele precisa falar para Salomão a prioridade da prioridade. E é isso, é nessa conversa, nessa intimidade que a gente vai entrar. 1 Reis 2, de 1 a 4. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Davi sabia que estava morrendo. Coragem, pois, e ser homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho para andarem perante a minha face fielmente,
de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor no trono de Israel. Davi é rei, Davi está morrendo, filho dele vai sucedê-lo. Ao invés de falar sobre economia, ao invés de falar sobre política interna, e eles tinham vários problemas de política interna, ao invés de falar sobre política exterior, eles tinham vários problemas sobre política exterior, ao invés de falar sobre as questões militares que ele deveria enfrentar e que eram sérias, ao invés de falar da agricultura, um país extremamente carente nessa área, ao invés de falar sobre os diversos poderes que lutavam, inclusive com outro filho que queria o trono no lugar de Salomão, Davi prioriza como pauta de governo a relação de Salomão com Deus. Essa é a pauta número 1, tanto é que do versículo 5 em diante, entra a pauta política e econômica, de política interna, de política externa, de economia. Ele vai ensinar tudo isso ao filho dele, depois do versículo 5. Mas do versículo 1 ao versículo 4, ele determina como foco, como prioridade para a caminhada da vitória do seu filho, e ele deseja ardentemente que seu filho seja bem-sucedido, porque se o filho for bem-sucedido, os netos também serão, essa era a promessa de Deus para ele, e ele diz: meu filho, o que é prioritário, guarda o mandamento do Senhor. Guarda o mandamento do Senhor. Guarda, porque isso é fundamental. Nós vimos aqui no domingo passado que guardar significa pegar o seu coração e consagrá-lo ao Senhor na certeza que Deus tem toda a capacitação para protegê-lo. Esse foi o estabelecimento do alvo de Davi na sua relação com Salomão. Então nós aprendemos que para vencer na vida, para ser bem-sucedido, para caminhar a caminhada da vitória, nós precisamos priorizar para vencer. E para priorizar é necessário ter foco, atenção, muita atenção. A primeira coisa que Davi nos ensina aqui é que nessa caminhada importantíssima, desse relacionamento, nesse momento especial em que ele está morrendo e tem que ensinar o filho dele, ele nos ensina que se nós queremos ter foco, precisamos ter foco em pessoas importantes. Ele investe tempo em relacionamento importante. Davi está morrendo, ele não vai perder tempo para consertar quem não tinha gostado das coisas que ele tinha falado como líder. Ele não se preocupa com os outros filhos. Ele não prioriza uma conversa com os outros filhos. Ele não prioriza uma conversa com os amigos mais chegados. Ele não prioriza uma conversa com os seus chefes de gabinete. Ele prioriza a conversa com Salomão. Para termos foco na vida, para alcançarmos aquilo que Deus deseja, para sermos bem-sucedidos, é preciso investir em relacionamentos produtivos, em pessoas importantes. Nós precisamos gastar tempo com as pessoas que nós amamos, com as pessoas que são importantes na nossa vida. Esse é o nosso foco, essa é a nossa atenção. Quem são as pessoas que vêm primeiro ao seu coração, à sua mente? Elas precisam ter a nossa atenção. Nós vivemos uma época em que os relacionamentos estão muito superficiais, e às vezes as pessoas estão dando mais tempo para falar com alguém que está a milhares de quilômetros de distância, que é apenas amigo, e se esquecendo da pessoa mais importante, que ela ama tanto, que está ao lado, e que ela deveria investir mais tempo naquele relacionamento. Davi nos ensina isso. E Davi diz uma coisa interessante para Salomão, olha aí o verso 1 e o verso 2. Ele dá ordens ao seu filho, sabendo que o momento dele tinha chegado. Ele diz: eu vou morrer, vou pelo caminho de todos os mortais. E a primeira frase que ele diz para o seu filho é interessantíssima. Ele diz o quê? Coragem. Leia o texto na palavra certa. Não imagina que Davi falou para Salomão: coragem, meu filho. Ele disse para Salomão: coragem, rapaz. Olha o que diz o texto. Leia o texto com a ênfase: pois ser homem. Você acha que o pai está morrendo, o filho vai assumir o trono, ele vai dizer o quê? Ó, filho, ó, coragem, seja homem. Não, vem aqui, menino. Você vai ser rei de Israel, coragem, seja homem. Gente, está faltando muito disso, não está não? Ser homem, rapaz, coragem.
Essa palavra estava inspirada em Deuteronômio capítulo 31. Não saiu do coração de Davi à toa, não. Se você for a Deuteronômio capítulo 31, você vai encontrar essa relação não entre pai e filho, mas entre o discipulador e o seu discípulo. Deuteronômio 31, 7 e 8, Moisés está morrendo. Moisés sabe que os seus dias estão acabando. Sabe o que ele faz? Deuteronômio 31, 7 e 8, ele chama Josué, que vai sucedê-lo na liderança. Chamou Moisés a Josué e lhe disse, na presença de todo Israel, sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor, ó a prioridade, é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Moisés, grande homem de Deus, que está nas telas do cinema bombando. Ele chama Josué e diz, Josué, vem cá, você vai me suceder. Tenha coragem. E segue o caminho do Senhor. Você vai para Timóteo e encontra Paulo preocupado no final da sua vida com o seu discípulo, o pastor jovem chamado Timóteo. Sabe o que ele diz? Coragem. Coragem. Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de amor, de poder e de moderação. A palavra do Senhor é coragem. Os tempos são difíceis, coragem, ser forte. Estão falando, coragem, ser forte. Prioriza, foco no seu relacionamento com o Senhor, porque Deus abrirá o caminho da prosperidade. O seu relacionamento é com Ele. Não se preocupe com os inimigos, com a política interna e externa, com os problemas da economia, saúde e educação. Entre na sua relação com o Senhor, levanta a cabeça, caminha firme, Deus é contigo. Essa é a palavra de Davi a Salomão, essa é a palavra de Moisés a Josué, essa é a palavra de Paulo a Timóteo, essa foi a palavra de Jesus a todos nós no final de Mateus. Toda a autoridade me foi dada, eu estou dando para vocês, estarei convosco em todo o tempo, até a consumação dos séculos. Vocês acham que estão andando com quem? Né? Diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Eu ando com Jesus Cristo. O texto lá de Reis, volta lá, 1 Reis 2. Davi ensina a ter foco na prioridade, e ele faz uma repetição enfática. Davi estabelece um foco prioritário, porque a partir desse foco, ele quer que Salomão desenvolva a sua jornada. O British Medical Journal, em 31 de 12 de 2012, lançou um estudo falando sobre os acidentes de carro. E ele pegou 1.000 motoristas que sofreram acidentes no trânsito e descobriu que metade deles, talvez até um pouco mais, estavam com a mente divagando no momento que estavam dirigindo, e por isso sofreram um acidente e se machucaram. Cerca de metade desses 1.000 motoristas acidentados nessa pesquisa. Quando se perde o foco naquilo que se está fazendo no momento, o resultado é desastroso. As pesquisas estão mostrando isso. Então eu tenho que ter foco na minha jornada, e o meu foco é na presença de Deus. É isso que Davi está dizendo a Salomão. Eu não estou sozinho na caminhada, tem um Deus que vai adiante de mim, tem um Senhor que me capacita. Tem o Senhor que está na minha frente o tempo todo, abrindo as portas e guiando o caminho. Eu tenho que estar atento, focado nisso, não perder o olhar. E aí, o versículo 3, dá uma olhada para você ver, o texto vai dizer o seguinte, que Davi diz a Salomão, guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, ato contínuo, andar o tempo todo, para guardares os seus estatutos. Ele começa a usar palavras diferentes no hebraico, porque no português, quando você lê estatuto, quando você lê mandamento, quando você lê juízo, você imagina que são palavras sinônimas, mas não são. São palavras diferentes, com ênfases diferentes na língua hebraica. E você sabe que o Antigo Testamento aqui foi escrito em hebraico. E essa primeira palavra estatuto é a palavra ruká. Essa palavra que Davi diz a Salomão tem a ver com aquilo que é inegociável,
com aquilo que deve ser feito, com aquilo que não cabe discussão, e com aquilo que você faz com tanta frequência que o seu organismo absorve como algo fundamental e necessário para você, e você faz sem perceber. Quer ver uma coisa? Quando você acorda pela manhã, você vai lavar o rosto. Quando você sai da piscina ou do mar, se você tiver uma toalha na mão, o primeiro lugar do seu corpo que você vai jogar a sua toalha é no seu rosto. Porque o seu organismo está mandando uma mensagem para você: eu quero enxergar melhor, tira a água do meu olho. É algo natural. Isso é a ideia do ruká, algo que é necessário, tem que ser feito. Davi usa essa primeira palavra para Salomão: guarda os estatutos do Senhor, isso é inegociável, não cabe discussão. Deus falou, está falado, ponto final. Isso tem que estar na sua mente o tempo todo, para se tornar algo natural na sua vida. O que Deus diz? Charles Haddon Spurgeon, um grande pregador, disse: o nosso dever é fazer aquilo que é certo, as consequências pertencem a Deus. O nosso dever é fazer aquilo que é certo, as consequências pertencem ao Senhor. E essa palavra nos lembra Jesus Cristo. Jesus Cristo tinha tão encarnado a sua missão, Jesus Cristo tinha tão encarnado a mensagem de Deus, que um dia chegaram para Jesus Cristo e falaram assim: Jesus, o que é que eu levo para casa? Qual o resumo de toda essa pregação do Senhor? E Jesus disse assim: o resumo de tudo, da lei e dos profetas, é o seguinte: amarás o Senhor, teu Deus, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o resumão. Não coube a Jesus um momento de reflexão, ele não precisou pensar para responder. Ele não disse: espera aí, eu preciso de um tempo para dizer para você o coração da lei dos profetas, da mensagem que eu quero ensinar para vocês. Não. A pergunta veio, a resposta era imediata, porque aquilo habitava o coração de Jesus como algo prioritário. Jesus Cristo tinha como prioridade o amor. Por que a mensagem de Jesus Cristo impacta tanto? Porque ela é carregada de amor. Amor a Deus, amor ao próximo. Essa é a palavra ruká. Essa experiência de Jesus está em Mateus capítulo 22, verso 37, só para dar a citação bíblica, né? Mas aí vem uma segunda palavra no versículo 3. Além de guardar os estatutos como aquilo que é inegociável, prioritário, que tem que estar dentro do seu coração, como algo que é até natural, quando for perguntado você já tem a resposta, ele diz: lembre-se de quem estabeleceu a prioridade, porque ele usa a palavra mishpat. Essa palavra é traduzida para nós como mandamentos. Guarda também os mandamentos do Senhor. Guarda os mandamentos do Senhor. Davi diz a Salomão: guarda os mandamentos, os seus mandamentos, o mandamento do Senhor. Essa palavra guardar, esse mandamento, estava relacionada com uma autoridade inquestionável. Era uma ordem direta. Ela aparece em 1 Reis 2,43, é só virar a página. Os nossos pré-adolescentes estão com a Bíblia aberta e viraram a página. Gente, estou aqui de conexão direta. 1 Reis 2,43, estou feliz, 2,43. Porque, pois, não guardaste o juramento do Senhor, nem a ordem. Essa é a mesma palavra, nem a ordem que eu te dei. Davi diz a Salomão: olha, você tem que guardar os mandamentos do Senhor, porque ela veio de alguém superior. Quem disse que eu tenho que guardar esses estatutos? Quem disse que eu tenho que guardar esses mandamentos? Quem disse que eu tenho? Foi o Senhor. A ordem é dele. A ordem veio de Deus. Não foi a religião que estabeleceu, não foram os líderes religiosos que estabeleceram, não foi um concílio que estabeleceu, não houve uma reunião de um grupo super santo para dizer: esses são os mandamentos, né? Esses são os estatutos. Não, foi Deus quem deu. Davi chama Salomão, rei de Israel, e diz assim: você vai reinar, portanto, guarda os mandamentos, eles têm origem, têm dono, é Deus quem deu a ordem, e ordem que Deus dá, o homem não deve discutir.
Eu gosto muito da teologia do apóstolo Paulo, principalmente em Romanos, né? Quando Paulo explicando lá em Romanos os projetos de Deus, ele fala assim: eu tenho misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, eu faço o que bem me apraz, eu sou o Senhor, e não cabe ao homem discutir com Deus. Ponto final. Eu gosto de Deus assim. Tem hora que eu discordo de Deus assim nas minhas orações, eu falo: Senhor, eu quero que o Senhor saiba que eu não estou concordando na minha devocional pastoral. Aí Deus diz no meu coração: e eu com isso? Né? Não estou perguntando a sua opinião. Vai adiante, faça. Eu falo assim: senhor, o senhor está certo, eu estou errado. Ele: muito bem. Foi isso que Davi ensinou a Salomão, o princípio da autoridade. O princípio da autoridade. A autoridade superior, ela vem de Deus. Nós realizamos, não é porque alguém diz, não é porque Deus diz. Vá para a palavra e obedeça. Por quê? Porque as consequências maravilhosas, elas acontecerão. Elas vêm recheadas de promessa. Deus quer nos abençoar. Por isso a palavra dele é tão rica. Daí, ele diz: priorize, ele usa outra palavra agora, os seus juízos. E a palavra juízos é a palavra mishpat, que é a lei como lei que nós conhecemos. É o uso legal da lei. É a lei sendo usada para as questões difíceis. Ele diz: recorra à lei. Ele ensina seu filho a recorrer à lei. Vá à lei quando você tiver que definir alguma coisa. Não tire do seu próprio coração o que você acha. Vá diretamente na fonte da autoridade, que é a lei de Deus, mishpat, os juízos do Senhor. E você vai ter condições de dizer: esse é o caminho certo, porque a lei do Senhor diz. Quem disse? O Senhor. O que eu tenho que fazer? É inegociável, é estatuto. Vamos adiante. Porque se eu fizer assim, a promessa do Senhor está valendo. Daqui a pouco nós vamos chegar nela. E a última palavra que ele usa é a palavra edut, que é a palavra testemunhos. Está aí no versículo 3. Então, vamos reler. Versículo 3. Guarda os preceitos do Senhor. Anda nos caminhos, para guardares os seus estatutos. Algo inegociável. Guarda os seus mandamentos. Aquilo que vem com a autoridade do Senhor. Os seus juízos. Aquilo que vai te ajudar como norma da lei para definir o que é certo e o que é errado. E aí ele diz mais: e guarda também os seus testemunhos. Testemunhos é a palavra edut, que é uma palavra muito bonita no hebraico. É uma palavra que tem a ver com a sua experiência com Deus. Os testemunhos, ele tem a ver com aquela experiência do cuidado de Deus. E gera no seu coração uma gratidão enorme. Porque Deus ouve as orações. Deus responde às orações. Isso deve gerar no coração do cristão a certeza da presença de Deus, da ação de Deus e a gratidão pela ação do Senhor. Quando você vai viajar, você ora: Senhor, guarda a minha viagem. Senhor, protege a minha viagem. E Deus protege. E Deus guarda. Eu costumo dizer que um dos ambientes mais interessantes de oração é o avião. Como as pessoas oram no avião. Não é? Como as pessoas oram em avião. Já vi gente pedir oração para mim no avião. Né? Uma vez nós pegamos uma turbulência muito violenta, e um rapaz olhou do meu lado, eu estava lendo a Bíblia. E aquela coisa violenta mesmo, ele olhou para mim e falou assim: o senhor é crente? Eu falei: eu sou pastor. Graças a Deus, ora por nós, pastor. É esse ambiente. E como é gostoso orarmos e termos uma viagem tranquila. E chegarmos no destino. E ela foi tão tranquila que a gente se esquece de agradecer. Senhor, obrigado, porque o Senhor nos deu uma viagem tão tranquila. Senhor, obrigado, porque o Senhor guardou a nossa vida. Senhor, obrigado, porque não tem faltado o alimento nessa mesa. Obrigado, Senhor, porque está chovendo lá fora e está gostoso dormir aqui dentro, protegido. Porque quem não tem gratidão no coração pode ser a pessoa mais rica do mundo que será infeliz. Mas quem tem gratidão no coração pode viver na casa mais simples que será feliz e realizada. Porque a nossa relação de gratidão não tem nada a ver com economia, com a nossa realidade financeira. A nossa relação de gratidão tem a ver com edut, com essa experiência testemunhal com Deus. Essa experiência testemunhal com Deus. Daí, o texto termina, e nós terminamos com ele. Por quê? Versículo 3. Porque se você fizer isso como está escrito na lei de Moisés,
ele diz ao seu filho, ele está morrendo, o filho vai assumir o lugar dele. Você irá prosperar em tudo que você fizer. Olha o que diz o versículo. Em tudo e em qualquer lugar, diz o texto. Você irá prosperar em tudo quanto fizeres e por onde quer que você for. Olha aí, um pastor presbiteriano falando de teologia da prosperidade. Né? Já pensou? Você despojado, a hora que eu descer daqui, já tem um inquérito montado. Não estou falando da teologia da prosperidade, estou falando da prosperidade na teologia, é diferente. É quando a palavra do Senhor diz que o Senhor é o dono da prosperidade. E a prosperidade aqui, repito, não tem nada a ver com a quantidade de recursos financeiros, mas a prosperidade tem a ver com a alegria interior, daquilo que Deus nos dá, daquilo que Deus nos proporciona. E onde você estiver, em qualquer lugar, você vai sentir a bênção do Senhor, a prosperidade do Senhor, o cuidado do Senhor, a presença do Senhor. E Davi diz a Salomão, anda nos caminhos do Senhor, caminha na presença do Senhor, ouve os estatutos do Senhor, guarda os mandamentos do Senhor, observe os juízos do Senhor, testemunhe dos testemunhos do Senhor, da presença do Senhor na sua vida, e você vai ser uma pessoa próspera. Você vai ser uma pessoa próspera. E mais, o seu reinado vai passar de prosperidade em prosperidade, prosperidade em prosperidade. Essa é a riqueza da teologia. E a beleza de tudo isso é quando nós olhamos para as respostas de Deus na nossa relação com Ele. E as respostas que estão reveladas na Bíblia. Como eu disse lá no começo, a revista Exame, ela trouxe essa pergunta: como priorizar quando tudo parece prioritário? E a resposta foi: encontre o princípio de Pareto. Ou seja, 20% das suas atividades que irão resultar em 80% dos resultados, que irão produzir 80% dos resultados. E a revista diz: encontre no princípio de Pareto os 20%, mantenha ali seu foco, estabeleça aquilo ali. Olha, o princípio de Pareto é importante para as nossas vidas, mas mais importante que o princípio de Pareto é o princípio de Jesus Cristo. Não estou desprezando Pareto. Os economistas aqui não joguem pedra em mim. Estou dizendo que acima dele existem os princípios de Cristo Jesus. E Jesus Cristo, ele trouxe uma revolução na humanidade. Por que da revolução de Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo falou sobre essa relação com Deus que é próximo. Era tão próximo que ele se encarnou, o próprio Deus, e habitou entre nós, cheio de graça e glória. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E Jesus vem para quebrar todos os princípios, reformular pensamentos. E ele disse, por exemplo, mais bem-aventurado é dar do que receber. Jesus fala isso, você fala, como, Senhor? Que lógica é essa? Jesus Cristo fala assim, ama os seus inimigos, ore por ele. Que isso, Senhor? Quando te bater na face, dá outra. Que isso, Senhor? Ele vai revolucionando os nossos pensamentos. Ele vai revolucionando os nossos princípios. E por isso o mundo olha para Jesus Cristo e diz, nós não aguentamos esse homem, vamos crucificá-lo. E quando o mundo acha que crucificar a Cristo Jesus era resultado do grande projeto do mundo, ele estava só cumprindo a agenda de Deus. Porque a cruz já estava no projeto divino, para que ele pudesse morrer, para que todo aquele que nele crê tenha vida e vida eterna, porque ele ressuscita ao terceiro dia, vencendo a morte, aparecendo para mais de 500 pessoas, vivo, ressuscitado, e causando essa santa revolução de fé que o mundo passa a experimentar a partir da revolução, da ressurreição de Jesus Cristo. Ele venceu a morte, para que todo aquele que nele crê também possa experimentar essa mesma vitória. Isso é prosperidade. Isso é a certeza de que quando eu guardo esses mandamentos no coração, a vida se torna mais leve, mais bela, mais próspera, porque o meu foco está naquilo que Deus diz. Não são homens que estão dizendo, é a palavra do Senhor. Davi priorizou isso na sua relação com Salomão. Que essa seja a nossa prioridade, o nosso foco na nossa jornada, o nosso relacionamento com Deus, para a glória dele, para a alegria de todos nós. Amém? Vamos orar. Quero te convidar a pensar um pouco sobre os seus relacionamentos, em oração, aí com seus olhos fechados.
rogando ao Senhor que as suas palavras nos seus relacionamentos sejam sábias como as de Davi para Salomão. Se você precisa estabelecer um foco na sua vida, uma prioridade, coloque diante de Deus a decisão de ouvi-lo mais e mais, através da palavra dele. Encha o seu coração da palavra de Deus. Nos momentos que você estiver sozinho lá no seu quarto, pensando, preocupado com o futuro seu, ou de sua família, ou de pessoas amadas, vá à palavra. Ela tem as respostas. A palavra de Deus tem todas as respostas. O Senhor vai encher seu coração de paz, e você vai sentir a orientação clara do Senhor, dizendo: esse é o caminho, andai por ele. E você será próspero para a glória do Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, sem Ti nada podemos fazer. Carecemos da Tua orientação, dia após dia, e pedimos ao Senhor que o Senhor continue falando ao nosso coração pela Tua palavra, pelos Teus estatutos, pelos Teus mandamentos, pelos Teus juízos, pelos Teus testemunhos. Fala, Senhor. Que tenhamos sempre o privilégio de andarmos juntos como igreja do Senhor, ouvindo a Tua palavra, sendo edificados pelo Teu Santo Espírito e produzindo frutos no nosso dia a dia, para que todas as pessoas que cruzarem o nosso caminho possam ouvir palavras edificantes dos nossos lábios e ver nas nossas atitudes Cristo sendo refletido no amor ao próximo, no amor a Deus, o tempo todo, em todo o tempo. Pedimos a Tua bênção sobre cada família aqui representada nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém.